vezes, né? Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui é muito mais profundo, é um mergulho para dentro, né? Quando a gente permite olhar para dentro e soltar, né? E olhar com o coração e não mais com a mente, com as emoções, esse espaço se transforma. E é um convite aqui, sim, para que a gente possa se permitir a soltar, a saber um pouquinho mais, a ter um pouquinho mais de conhecimento. E para que a gente possa ter um pouquinho mais de conhecimento, hoje o assunto que eu quero trazer aqui, ele é bem delicado, tá? E a gente vai ir devagarinho para que todos possam acompanhar e perceber a importância que é. Quando a gente escolheu vir para... Peraí que eu tenho que desativar. Quando a gente escolheu estar aqui nesse planeta com essas pessoas, a gente não está na nossa família por acaso, né? Por isso que muitas vezes a gente diz, não dá para entender como são irmãos e têm conhecimentos diferentes, são pessoas totalmente diferentes. Mas quando a gente entende que a gente vem para cá para contribuirmos uns com os outros, a gente faz um movimento muito diferente. A gente para de julgar e a gente começa a entender mais as situações, que nenhum é igual e todos estão passando por situações diferentes na vida. E quando a gente olha para isso, como a gente foi concebido também, né, por um espermatozoide e por um óvulo, que é a junção do nosso feminino e do nosso masculino. E isso tem muito, muito a ver com toda a estrutura que a gente tem de família. Deixa eu só ver que aqui está entrando alguém. Isso quer dizer muito como a estrutura que a gente tem de família e como a gente vai levar isso, né? Quando a gente percebe que alguns determinados padrões de comportamento, né, tanto masculino quanto feminino, acontecem no nosso sistema familiar, isso a gente acaba inconscientemente indo para tomando partido de algum lado, tá? E isso, qual que é o problema de que isso aconteça? Muitas vezes a gente vai ficar do lado ou da mãe ou do pai. Quando a gente começa a ficar um contra o outro, ou não entendendo como é que funciona toda a nossa ancestralidade, a nossa hierarquia, a gente perde a força. Por isso que muitas vezes a gente não tem relacionamentos saudáveis, muitas vezes a gente não prospera na vida, muitas vezes a gente cria doenças, né? Tem muitas doenças que a gente diz que é hereditária, mas muitas vezes são os hábitos que a gente tem, né? Consequentemente da nossa criação, da nossa família. Então, quando a gente vai contra, né, ao masculino, ao pai, ou contra o feminino, que é a mãe, a gente está se dissociando de nós mesmos. Porque eu, Sabrina, eu sou 50% a minha mãe e 50% o meu pai. Quando eu critico, né, minha mãe, quando eu critico o meu pai, eu estou perdendo a força, porque a mãe leva para a vida e o pai, né, traz o dinheiro, traz a segurança, traz a força. E muitas pessoas hoje, né, têm dificuldades no relacionamento por causa disso, porque estão ainda presas a uma questão pessoal, né, muitas vezes trazida pelo pai ou pela mãe, devido às dificuldades que cada um teve, e aí acaba que nós, né,
sem entendermos a verdadeira essência de quem somos, acaba realmente nos atrapalhando, nos acaba tirando o nosso poder, a nossa essência, a nossa verdade. Quando a gente se baseia nas questões da nossa vida, que a gente vê que não está funcionando, ou seja, na saúde, ou seja, nas emoções, ou nas vivências que a gente tem, a gente consegue entender que nós estamos sempre repetindo as mesmas situações e essas situações fazem com que a gente não prospere na vida. Eu não estou falando de prosperar apenas no sentido de matéria, de dinheiro, né? Mas prosperar na saúde, no bem-estar, no equilíbrio, na tranquilidade. Quantos de nós, né, passamos a vida inteira sem entender que somos uma mistura. Eu gosto muito das minhas amigas terapeutas de constelação familiar, que elas dizem que a gente é um café com leite. Se eu questiono, se eu julgo, se eu condeno a minha mãe, eu vou ter muitos traços de fraqueza na minha estrutura. Quando eu perdoo todas essas pessoas e entendo e percebo e enxergo a dor dessas pessoas, eu me fortaleço e eu consigo ir adiante. As nossas âncoras principais da vida estão na família. Quando a gente cura a nossa família, as nossas questões ancestrais, a gente prospera rapidamente. A gente tem saúde e a gente tem bem-estar. Porque todos, né, além de estarem a serviço, fizeram o que sabiam, fizeram o seu melhor, deram muito mais do que receberam. E o mais importante de toda a nossa, de tudo, né, que a gente está passando por aqui, é saber que os nossos pais nos deram a vida, mas a gente não precisa, né, criticar ou nos apegar com tanta força e saber, né, que a gente pode fazer diferente, a gente pode ter crenças diferentes, a gente pode ter olhares diferentes. A gente comprou a ideia que a gente precisava seguir os mesmos passos, porque isso também eles aprenderam. Eu tenho que seguir a mesma coisa, né, que o meu pai e minha mãe falaram. E se eu seguir, se eu sair fora disso, muito provável que vai dar errado. Mas é aí que eu quero que vocês entendam, né? Eles também tiveram muitas limitações e muitas crenças. Aí a gente vai passando, né, de geração para geração, como tem algumas histórias aqui que a gente pode contar e que a gente pode abordar, para que vocês entendam que quando a gente se permite ir além do nosso conhecimento, a gente sempre vai receber benefícios. E porque aqui, para mim, né, no meu ponto de vista, é um planeta de experimentos. Então, quanto mais eu experimento, mais eu cresço e mais eu desenvolvo. Quanto mais eu copio, mais eu me limito e mais eu tenho um pouco mais do mesmo. Por isso que eu sempre gosto de falar que para que a gente possa acessar as infinitas possibilidades, a gente tem que estar aberto às crenças que nos limitaram, né? Se eu não consigo ir além das crenças, eu fico sempre num pouco mais do mesmo. E o que é um pouco mais do mesmo? Reclamando, né? Cobrando do outro uma posição, uma atitude, né? E quando eu entendo que eu posso fazer diferente, que eu preciso ter um olhar diferente e que todas as coisas elas estão disponíveis,
tanto a cura, quanto os relacionamentos, quanto o dinheiro, eles começam a chegar. Porque eu não estou mais na limitação. É como eu sempre falo, né, em alguns momentos. Se eu tivesse a mesma capacidade, todos nós, né, somos formados cientificamente, biologicamente, pelas mesmas coisas, a mesma quantidade de órgãos, né, o mesmo número a gente é formado. Só que qual que é a diferença de um ser que está prosperando e de um ser que não está? É a limitação que a pessoa colocou na sua mente. Boa noite, Rita. E quando a gente fala de limitação, a gente fala das crenças, é aquilo que a gente acredita. Por exemplo, assim, eu sei com certeza que eu vou falar numa crença aqui que todo mundo tem. Não vai de pé no chão nesse frio que tu vai ficar doente. É ou não é? A gente até acha engraçado, mas essa crença, ela é condicionada na cabeça. Eu estou dando um comando para minha mente. Então, consequentemente, a maioria das vezes, tá? Alguém fica doente. Se eu tivesse essa crença com meu filho estaria sempre doente. Eu olho, eu me encho de coragem e eu deixo ele, né? A gente até fala algumas coisas, filho, né? Coloca o chinelo, mas não porque vai ficar doente, porque se tudo que eu tô agora pensando e sentindo vai acontecer, então sou eu que estou criando, né? Essa situação constantemente. Por isso que a vida, ela não é um acaso. Todo mundo diz, eu tive sorte, foi por acaso. Não existe acaso. Existe um acúmulo de crenças que a gente acredita e que a gente alimenta, e que se a gente não passar por cima dessa crença, se a gente não passar pelo aquilo que a gente conhece, a gente vai continuar na mesma situação. Eu trouxe aqui essa questão da doença, né? Mas a gente pode pegar em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes a gente ouviu que dinheiro não dá em árvore? Ah, tu está gastando muito dinheiro, não dá em árvore. Então quer dizer que eu não posso me dar as coisas conforme eu quero, porque um dia ele vai faltar. Então, todas as crenças, elas vêm das pessoas que ou nos cuidaram, ou nos educaram, ou da sociedade, ou das religiões, ou das farmácias e dos médicos. Então, é normal a gente agir porque a gente foi criado e condicionado assim. Mas como eu posso fazer isso diferente? Se eu não tenho um relacionamento criador, por que que eu não estou tendo isso? Porque em algum lugar eu ouvi que homem não prestava. Em algum lugar eu ouvi que mulher não pode depender de homem. E isso fica no nosso subconsciente. E o que que acontece? Se eu continuo alimentando o que eu ouvi na minha infância, eu vou encontrar pessoas que não prestam, pessoas que não te valorizam, pessoas que estão desinteressadas, porque eu acredito nisso, né? Então, quando eu acredito, essas coisas elas se tornam reais. Por isso que eu digo assim, ó, não existe acaso, existe uma forma que você está pensando que está criando a dificuldade ou a limitação na vida que tu tem. Sair disso, muitas vezes, é desconfortável. Mas o desconforto, ele acontece em um determinado momento. Depois que a gente quebra esse padrão e começa a viver na abundância, no que a gente é, isso se torna automático, porque hoje a gente também vive no automático.
E hoje tá bom? E hoje tá gostosinho? Então a gente permanece. Mas se a gente precisa fazer, ter uma atitude, a gente precisa criar coragem de tomar e fazer um novo hábito acontecer. Então, a vida da gente, ela vai ficar no automático se a gente escolher permanecer com os mesmos padrões e tendo as mesmas atitudes. E aí, voltando um pouco mais para a nossa ancestralidade, a gente vai repetindo. E quantas vezes a gente quer fazer diferente e não consegue? A gente não consegue exatamente porque a gente não tem essa força de pai e de mãe. E no começo do nosso encontro, lá tinha uma frase bem importante que o nosso encontro hoje era de liberação. Existem situações que a gente passa e que a gente não gostaria, né? Se essa situação ela continua, a gente precisa pedir para ser liberado. E para a gente liberar essas situações, a gente tem que estar presente no nosso momento presente. Desligar o áudio. No momento presente. Por que essas situações se repetem e, e a gente não consegue dar conta? Vocês sabem me dizer um pouco? E por que a gente tem que liberar todo o sentimento que a gente tem que incomoda é algo que não está curado. É algo que a gente precisa olhar de uma forma de amor. Quando a gente assiste um filme, quando a gente ouve uma música que desperta na gente algum tipo de sentimento ou alguma emoção, a gente pode se aprisionar ou a gente pode se liberar, se libertar. Mas se eu não estou presente, eu estou assistindo aquela cena daquele filme e estou lá chorando desesperada, achando que aquilo é do filme, mas aquilo quer dizer o que está dentro de mim e que eu não estou dando conta e que tem uma marca, um machucado. E em inúmeras vezes eu não sabia como fazer esse tipo de limpeza ou esse tipo de liberação. E hoje eu quero trazer aqui para vocês essa ferramenta que a gente usa, que é simples, mas ninguém fala. O simples fato de tu estar presente com as tuas emoções, sabendo que todas as emoções que a gente tem, ou elas estão nos levando para onde a gente quer estar, ou elas estão levando nós para alguma dor. A gente precisa liberar. Então, toda vez que eu assisto um filme ou ouço alguma música que me trouxe alguma emoção, eu sempre falo, permito agora que libere de mim todas as emoções que estão ali, porque eu não estou identificando. Nesse momento eu me desprendo da emoção. Nesse momento eu solto aquilo que está preso, porque isso é uma camada. E toda vez que acontecia isso, toda vez eu ia liberando, de novo, falando as liberações, eu libero de mim todo o sentimento que veio, porque eu escolho ser melhor que isso. E, e essas liberações são importantes. Eu não sei se vocês conseguem entender o tamanho da, da importância de estar presente e dar o comando. Porque ou a gente comanda, ou a gente é comandado. E é exatamente isso que acontece quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma notícia. A gente vê uma notícia e a gente vai se alinhar e concordar com a notícia. Aí o que acontece? Tu estava bem antes de assistir a notícia.
e logo depois não tá tão bem. Porque tu se alinhou com aquilo, aquilo estava te trazendo memórias que tu não estava dando conta antes ainda, porque tudo não é no agora. As emoções que a gente tem são as emoções que são lá do passado. Então, tudo que a gente traz do passado, se eu não ressignifiquei, se eu não transformei isso, isso vai sim me prejudicar, ele vai me parar. Tudo o que vem do passado ou te potencializa ou te paralisa. Por isso que se dar bem com o pai e com a mãe, se dar bem com as pessoas com quem a gente convive, abençoar as pessoas, isso traz para você liberdade. E você sabe que você é livre para fazer novas escolhas. Quanto mais você começa a escolher, mais você começa a criar. E todas as vezes que a gente fica em dúvida, a gente pega a energia do coletivo. Então, eu estou insegura, eu estou com dúvida, eu estou pegando a energia do coletivo. Quando eu entendo que o coletivo não pode, ele não pode, eu que permito o que o coletivo traz para mim. Então, quando a gente começa a entender como todas as dinâmicas funcionam, eu posso trazer esse conhecimento para minha vida e fazer escolhas diferentes da minha família, da minha comunidade, da minha religião, porque eu não estou mais presa, eu não estou mais limitada a essas questões. E é interessante a gente entender isso, né? Eu acho que aqui a nossa faixa de idade é um pouco acima dos 40, né? Então, a gente teve várias situações de muito controle na vida. Ou tu faz assim, ou tu faz assim. A gente era obrigado. Então, pensa como os nossos pais foram criados antes. Eles foram criados com muita rigidez, com muita. Não tinha emoção de amor, era uma emoção de cobrança, porque ia faltar, porque não ia dar certo, porque as coisas tinham que ser do jeito deles. Então a gente vem repetindo sim. Então trazer isso, né, para a consciência, trazer isso para os nossos relacionamentos, né? Eu sei que eu posso ter um relacionamento com crítica ou eu posso ter um relacionamento com perguntas, as perguntas que eu vou fazer para o meu marido, né? Muitas vezes vão fazer com que ele faça o que eu quero. Mas como é difícil tu chegar e falar para uma pessoa cobrando. As pessoas não estão mais escolhendo ser o capacho de ninguém. Por isso que eu acredito assim que ou a gente vai ter que ter uma mudança muito significativa ou ninguém vai mais conseguir se relacionar, porque hoje ninguém mais aceita nada, é tolerância zero. Né? Uma vez o abuso, o abuso entre pais e filhas, entre marido e mulher, era frequente, porque a gente está numa sociedade machista. E a gente precisa entender que a gente precisa lidar com isso, porque senão a gente vai acabar ficando muito masculina. E as questões de estar no masculino é olhar, não é que o masculino olha sem amor, né? Eles são mais da razão e nós somos mais corações.
E eu acredito que hoje as mulheres, elas estão perdendo um pouco isso, e a gente perdeu um pouco isso também antes, porque a gente tinha que fazer tudo. E aí a gente começou, a gente queria dar conta de tudo, né? A gente queria dar conta da casa, daí a gente quis dar conta dos filhos, e aí a gente quis sair para trabalhar, e a gente saiu para trabalhar, e a gente foi acumulando um monte de funções. Funções que muitas vezes a gente precisa dividir com o masculino, porque eles precisam ter esse convívio, esse contato. E a mesma coisa homens femininos, né? Os homens que, não quero fazer nada, tá tudo bom, né? O negócio tá lá caindo, não, amanhã eu arrumo, tá tudo certo. Então, são essas coisas com que a gente tem que começar a equilibrar, sair, né, do que a sociedade está nos dizendo, que nós, mulheres, temos que ir à luta e, e competir. Eu acho que assim a gente tem que competir com a gente mesmo, ver quem a gente era e quem a gente já se tornou. Isso é uma competição. Isso nos torna mais fortes. A partir do momento que eu olho para o lado e eu quero ser ou ter a mesma coisa que o meu colega ou que a minha colega, eu perco todo o meu sentido de espiritualidade. Eu tenho que competir comigo mesmo, olhar de quando eu era ali adolescente e tudo que eu me transformei agora e tudo que eu posso me transformar com conhecimento gerado de tudo que eu experienciei. E as experiências são essas. É experienciar não conforme eu já aprendi, mas conforme o que eu quero almejar. O que, que vai me fazer sentido? O que, que vai me fazer vibrar? O que, que vai fazer o meu coração expandir? O que, que vai fazer eu melhorar? Não é mais ser o ator, mas ser o diretor da nossa vida. É olhar do lado de fora. Muitas vezes a gente está dando tanta importância naquilo que a gente está vivendo, naquilo que no momento, e esquece de ver o que, que aquilo está criando para mim emocionalmente. E aí a gente se deixa levar. Não é olhar de fora e se fazer muitas perguntas. Olhar para ti, tá, mas se fulano de tal me incomodou, o que, que isso quer dizer? Qual é a emoção que isso está me trazendo? Por que, que eu estou sentindo isso? Qual é o fundamento disso? Isso é sair do automático. Isso é olhar para as nossas questões e se priorizar, porque não é mais sobre o outro, é sobre o que eu estou pensando, sobre o que como eu estou agindo comigo, como eu estou agindo com as outras pessoas. E isso faz com que a gente se conheça mais, se permita mais, se 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 experimente mais. Porque essa experiência que ela é divertida, essa experiência quando a gente permite que a gente crie essas novas situações, a vida da gente ela tem um sentido, ela tem um sabor, porque não é mais o mesmo, eu não quero mais um pouco mais do mesmo, eu quero o extraordinário. Se eu tô aqui para viver a minha vida, com certeza, se eu tive a possibilidade de ter esse corpo, de ter todas as funções funcionando, eu tenho que ter a minha melhor possibilidade. Eu não posso ficar me contentando com pouco, com, com o que sobra. Eu sou a minha melhor versão, então se libertar das amarras, né, do que a gente trouxe lá de trás, dos apegos que a gente trouxe lá de trás, do que aconteceu na nossa infância, na nossa família, as dores que a gente passou, de tudo que eu estudo, né?
A gente diz que, agora vai doer, que mais de 60% de todas as nossas histórias nem existiram. Todas as preocupações que a gente teve não existiram, foram invenções da nossa mente, foram aquelas expectativas que a gente criou. Por isso que eu sempre digo, a gente dá tanta importância, né? E como a gente pode simplificar para olhar as coisas com mais amor, né? Quando eu entendo que os meus irmãos foram os irmãos que eu que eram para mim, né? Que foram os irmãos perfeitos para mim. Eu não estou dizendo a história perfeita, porque a história perfeita não é a nossa história. Eu deixo passar as mágoas, as dores, sabe, de algum cunhado, ou de algum irmão, ou de algum parente, ou de algum colega de trabalho. Tem gente que está carregando isso até hoje. E aí a pessoa engorda e não sabe por que não consegue emagrecer. Será que é só comida, gente? Ou será que é carga emocional que está ali parado há tanto tempo, que nos aprisiona e que criam pesos? Não pense que é só a comida que cria peso. Quando a gente perdoa o que passou, além de tudo, a gente emagrece. Olha que boa notícia! E é se soltando. Hoje, esse conhecimento pode ser que para você não faça sentido, mas para mim já fez muito sentido, porque eu carregava todas as histórias que vocês podem imaginar que eu criava, porque é aquela coisa, né, de ter a família perfeita, de ter os pais perfeitos, de ter os irmãos perfeitos. Eles foram perfeitos para mim do jeito que eles foram. É eu querer aceitar eles do jeito que eles foram, ou viver frustrada e viver com peso no corpo. Então, pequenas coisas, pequenas sementes que a gente está trazendo aqui que mudam a nossa forma de viver, a nossa forma de ver a vida. Não é só a matéria que faz, que cria nesse mundo. Muito pelo contrário, todas as nossas emoções. Então, quer emagrecer? Vamos soltar tudo aquilo que a gente está presa ao passado. Quanto mais a gente solta, quanto mais a gente se permite, é só usar essa frase: eu libero tudo que está trancado, tudo que eu estou sentindo, toda a emoção que está vindo, né? Porque eu me permito estar no presente, viver o presente. Quantas vezes a gente também falou coisas para as pessoas que a gente não gostaria de ter falado e hoje carrega. Imagina as outras pessoas também que falaram muitas coisas para nós e que ou elas nem lembram e a gente fica alimentando isso por décadas e pensa o quanto isso pesa. E aí que eu digo, as questões emocionais, eu sempre digo, a terapia tem que estar em dia. Se a terapia não está em dia, a gente adoece. Porque a gente vai acumulando, é um monte de coisa, né? Que vai acumulando. Aqui tem muitas pessoas que têm filhos, né? Alguns têm netos, e aí, além das situações dos filhos, né? Que os filhos estão passando, tem as situações dos genros, gostosos das noras, aí tem as situações dos netos, e a gente vai acumulando. E quando a gente vê, a gente está doente. E por que a gente está doente? Porque o nosso corpo não deu conta. E o nosso corpo, ele é a nossa flecha, ele é a nossa bússola.
Ele diz agora, se até agora tu não parou, eu vou fazer tu parar. Eu vou precisar que tu te cuide, porque tu tá botando muita coisa nessa cabeça para dentro e não tá soltando. Daí aqui começa, né? A gente tem ataque cardíaco de vez em quando, ou aquela pressão aqui, né? Então, aprender a soltar, aprender a saber o que, que é teu de verdade, ou o que, que é dos teus filhos, ou o que, que é dos teus netos, ou o que, que é da vizinha, né? Ou o que, que é dos teus colegas de trabalho, ou o que, que é do trabalho. É saber colocar para cada um, né? Deixar cada um com as suas coisas e eu ficar tranquila e feliz, né? Sabendo que eu posso trazer a luz aonde não tem, aonde tem escuridão. É olhar as coisas de um modo diferente e ser essa pessoa. E lembrar que se eu vou criticar ou se eu vou julgar, isso não são coisas de construção, não são atitudes de construção. Eu preciso entender que eu preciso estimular, eu preciso orientar. E aí a gente tem um convívio mais equilibrado. Não é só o tanto cobrar, mas o orientar e o deixar a pessoa fazer as suas escolhas. Eu tenho algumas clientes, né, que a gente que gostam assim de controlar tudo. E aí elas estão com pressão alta, com diabetes, com inflamação nas articulações, porque, peraí um pouquinho, porque não entendem que cada um vai ter as suas teorias, as suas vontades, as suas experiências e que a gente precisa estar num consenso, se equilibrando, permitindo acessar, mas escolhendo. Não, isso eu não gosto mais, isso não faz mais sentido e agora eu quero experimentar diferente. Muitas vezes um não é muito mais fortalecedor do que um sim. Muitas vezes um não é muito mais um remédio do que um sim. Então a gente tem que desconstruir que o sim é o remédio e o não é a coisa ruim. Porque um não para os outros muitas vezes é um sim para ti. E hoje a gente conversou um pouco sobre exatamente essa questão da ancestralidade, de perdoar, de entender, né, que nós somos sim metade pai e mãe, nós somos sim masculinos e femininos, e esse masculino e esse feminino ele precisa estar equilibrado dentro da gente. Não é a gente fazendo tudo, não é a gente pegando e se consumindo que a gente vai estar fazendo o nosso melhor. Então, é parar, é entender que eu posso dar aquilo que eu tenho condições de entregar, não o que a vida está esperando de mim. Quantos ainda querem entregar para o mundo o que a vida está esperando deles? Gente, é uma busca sem fim, é uma busca eterna, porque a pessoa nunca vai estar realizada. E quando a gente entende que a gente só pode entregar aquilo que a gente dá conta, é libertador. Então, soltar, né, tudo aquilo que a gente se apegou, todas as historinhas, o que passou fica no passado, né? A gente pode ressignificar tudo isso, a gente pode dar uma nova história, um novo caminho. Quando a gente entende um pouco mais o outro lado, a gente tá com o coração sim aberto, tá? Nem tudo é sobre a gente.
Por isso que eu digo, querer entender também o outro lado, o outro lado das pessoas, isso é humano. Ter boa vontade. Eu gosto muito dessa palavra, ter boa vontade. Como eu gostaria que me tratassem, eu vou tratar o outro. E eu faço assim, incessantemente. Eu sei que é um trabalho árduo, tá? Mas ele é, é gratificante. Por isso que então nós, né, a gente vai meio que finalizando, porque daqui a pouco a sala fecha. Quero saber se tem alguma pergunta, se eu posso trazer alguma outra consciência que eu tenha aberto e que não esteja fechado. Preciso que vocês me tragam ali o que vocês estão pensando. Tá tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Esse assunto tu já conhecia, Silvana? Já ouvi um pouquinho. É exato. É, é ótimo a gente saber, né, que a gente pode ser melhor no sentido de nos amar e de nos priorizar, né? E não mais ser melhor porque os nossos pais têm que ser melhor do que a gente. Não, eles são essa coisa maravilhosa, esse amor, né? Que eu digo que quantas vezes a gente quer de um jeito, mas eles são de outros e tá tudo bem. Então, eu estou aqui muito feliz, muito grata por vocês, né, ter tirado esse tempinho para falar um pouco mais de energia, de conhecer um pouco mais, né, sobre esses assuntos que ninguém fala. Ninguém fala para vocês, ninguém quer. É um assunto que dói, né? É difícil estar do outro lado no coletivo para falar. É muito mais fácil a gente falar no particular, né? Na frente ali, trazer o conhecimento, mas todo conhecimento é gratificante, né? Que é uma sementinha que a gente planta e daqui a um tempo ela começa a germinar e a gente começa a ter ainda mais qualidade, mais alegria, mais prazer, né? Não, nós italianos a gente gosta de se encontrar para comer, mas eu gosto de me encontrar para ver o rosto de todo mundo, ver como as pessoas estão, o quanto feliz, né? Elas estão e não é mais pela comida, não é mais pela refeição, mas sim pelas pessoas, né? De, do nosso coração. Então, que a gente cada vez mais solte essas questões físicas e nos conecte mais com a nossa questão energética, com a nossa questão espiritual, com quem nós somos, né? Nessa jornada tão bonita. Então, agradeço imensamente todas vocês. Sabrina, boa noite. Deixa eu só te dar uma dica. Eu gosto muito quando tu traz essas dicas práticas do que a gente pode trazer no dia a dia. Essas frases, tu sabe que eu gosto muito disso. Cada dia que tu traz essas dicas, coloque ali no grupo, lembre-se de usar e coloque a frase. Eu uso muito essas suas frases. Às vezes eu esqueço quais são as frases, vou lá, volto, dou uma lida nas frases e me relembro, sabe, do assunto. Eu acho que tu podia colocar essas frases para nós ali no grupo. Tá, eu vou fazer. Essas frases vocês precisam usar sempre, tá? Quando vocês sentirem alguma emoção. Tá assistindo filme, ouviu uma música, teve uma sensação que não foi legal, é algo que mexeu ali. Então eu vou botar essa frase e isso
vai sim liberando as camadas, né? A gente é feito de muitas camadas. E quanto mais presente a gente tá, né? Mais presente a gente consegue ir soltando, né? Porque é tudo muito devagar, então a gente tem que estar ali, presente com com a nossa entrega, com o que a gente está fazendo no momento, e esse é. E lembrem sempre, vamos parar, né, de só sentir e pensar e vamos trabalhar com o nosso coração, né? Trazer a energia para o coração. Geralmente a gente recebe alguma coisa, vai para a cabeça. Não, volta para o coração, né? Volta a energia do coração. Aqui, se eu não me engano, é 50 mil hertz, 5 mil hertz, e aqui no coração, que vai, né, a nossa energia para um monte de lugar, é 50 mil. É tipo assim, 100 vezes mais de energia. Então, que a gente possa trazer a nossa energia que está aqui no mental para o nosso coração, que ele vai fazer umas coisas aí bem boas para gente. Gente, uma excelente semana. Eu quero que todos, né, criem um monte, cada vez mais se soltem mais e sejam essas pessoas ricas, maravilhosas, poderosas, energeticamente, fisicamente, porque a natureza, ela é natural e nós temos que ser natural como a natureza, abundantes na alegria, no amor, na felicidade, também no dinheiro, na saúde, e é se conquistando. Quanto mais tu se desbravar, mais tu se conquistar, mais tu conhecer, mais tu vai acessar as nossas infinitas possibilidades. Eu agradeço, então, as pessoas que vieram aqui nesse frio todo, né? Passar um momentinho comigo para a gente conversar um pouquinho de coisas diferentes. E vamos encerrando. Semana, obrigada. Ai, de nada, amei estar aqui com vocês. Ah, uma outra coisa que eu queria perguntar. Vocês querem encontros semanais ou quinzenais? Para mim pode ser Porque eu tenho medo de encher muito vocês, né? Porque eu vou trazendo coisas, né? Um pouco mais. Hoje a gente forçou um pouco, tá, gente? Porque essa é uma coisa que esse assunto a gente vai ter que voltar um pouco ali para ir dar umas limpadas, umas liberadas, que eu vejo que a gente está presinho ali. Mas depois eu vou trazer outras coisas mais leves, que aí a gente interage mais. Pode ser, então? Eu vou fazendo semanal, mas a gente vai se organizando. Tá bom, gente? Então, até a próxima segunda e uma semana extraordinário! Vamos que vamos! Beijo grande!